A paz do Senhor Jesus a todos que verem e ouvirem esse vídeo. A mensagem que o Senhor me deu hoje está contida na carta do apóstolo Paulo a Coríntios, a segunda carta, no capítulo 4, dos versos 8 ao 18. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Essa é a mensagem de hoje. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. O apóstolo Paulo nos mostra nesse versículo que podemos até ficar atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas nunca desamparados, abatidos, muitas vezes, mas destruídos jamais. Como entender as palavras do apóstolo Paulo? Atribulado, sim, angustiado, não. Ficar perplexo é possível, desanimado é impossível, perseguido sempre, desamparado nunca, abatido às vezes e destruído jamais. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando na sua carta aos Coríntios é que posso passar por tudo isso, mas não posso permanecer nesta mesma situação. Podemos até viver momentos difíceis, mas não vamos permanecer neles. É isso que o apóstolo está nos ensinando. O apóstolo está nos dizendo que podemos até ser prensados como uva ou passados pela moenda, mas temos em Deus a certeza que não ficaremos para sempre nessas condições, passaremos por tudo isso. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Amados, o Senhor Jesus, antes de ser preso e crucificado, ele orou ao Pai, pedindo que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice, mas se não, que fosse feita a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não entende certas coisas que passamos, mas lá na frente nós vamos entender o motivo de tanta tribulação, de tanta coisa que passamos em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo que podemos até ter as nossas bases, o nosso apoio de sustento balançados, mas jamais nós devemos perder a fé e a esperança em Cristo. O fato de algumas vezes até perdermos o controle, isso não tira a nossa vida do controle de Deus, pois tudo está no seu controle. Deus está conosco e a sua presença nos enche de autoridade e esperança, e sabemos que Ele está no controle de tudo. É no sofrimento que aprendemos a depender e a confiar no Senhor verdadeiramente. Quem depende de Deus e confia nele não perde as esperanças jamais, e todo aquele que confia em Deus espera nele. E quando estamos em dificuldades, descobrimos que Deus é tudo, que só poderemos vencer com a ajuda de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Perseguido,
é ser tratado injustamente, mas o apóstolo Paulo garante em sua carta aos Coríntios que o perseguido não fica sem sustento e nem tampouco abandonado. E Jesus se identifica com aqueles que são perseguidos por amor do seu nome. O apóstolo Paulo, ele foi perseguidor e também perseguido. Vocês já refletiram alguma vez sobre a pergunta que Jesus fez a Saulo no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Nas palavras de Paulo, encontramos a resposta para a pergunta de Jesus. Paulo nos mostra que por estarmos em Cristo, Cristo está em nós. E quando nos perseguem, é a Cristo que eles perseguem. Abatido, sim, humilhado, porém ninguém pode nos destruir. Ninguém pode destruir a nossa vida, a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo foi crucificado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, e todos aqueles que estão no Senhor também um dia estarão junto a Ele, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, o seu povo amado. Maranata, Shalom.